Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante: ligação de afeto no cuidado da saúde. E para falar sobre esse tema, eu trouxe duas pessoas muito especiais. Eu estou aqui com o Lurdiano, que daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês, e com a Gabi Aguiar, nossa parceira aqui do Espaço Treinando para a Vida. Então, já pega aí o seu dedinho e deixa o seu like, tá? Porque aqui é assim, se não deixar like, o dente cai, o cabelo fica ruim. Então, deixa o like aí, tá bom? Vamos lá, então, eu vou pedir agora o Lurdiano para se apresentar, falar um pouquinho sobre, você, e logo em seguida a gente dá a sequência aí ao nosso bate-papo. Oi, Geise, boa noite, gente. Eu sou o Lurdiano Freitas, mas pode me chamar de Lourdes, pode me chamar de Lu, ou como todo mundo no posto me conhece, que é menino do posto. Não tem problema. Sou graduado em administração, sou tripós-graduado em gestão, sou formado também em letras e agora eu sou estudante de medicina do 6º período. Ah, excelente, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua aqui. Gabi, que é a nossa prata da casa, também se apresente aí, porque tem gente que vai estar assistindo e não te conhece ainda. Então, sou Gabriele Aguiar, mais conhecida como Gabi, atendo crianças de 1 a 12 anos, psicóloga infantil. Tenho aí mais ou menos quase 10 anos aí de carreira, pela frente, uma média de 12 anos no atendimento a crianças atípicas e típicas. E é isso, Nós estamos aqui com pessoas maravilhosas para falar de um assunto maravilhoso, que é o cuidado. O cuidado, a humanização do tratamento, da saúde. E aí eu tive notícias, por um dos fofoqueiros aí, que são as redes sociais, sobre um trabalho muito bacana que os estudantes de medicina, juntamente aí com o Lurdiano, estão fazendo. É o qual é até o nome desse podcast, Ligação de Afeto. E eu queria já começar com você falando um pouquinho sobre essa ligação de afeto, como que surgiu essa ideia, e até mesmo trazer um pouco da sua história para a gente. Ah, com certeza. Assim, o Ligações de Afeto, ele surgiu como uma iniciativa muito básica. A gente estava no estágio da faculdade e a gente precisava que o nosso paciente retornasse para a consulta, porque ele não estava retornando. Eu olhei para a menina que estava do meu lado, que era minha dupla, e falei assim, gente, se a gente ligar para ele? Olhei para minha professora deu um sinal verde, falei, vamos ligar. Aí eu liguei, era uma paciente mulher, eu liguei e falei assim, ô, dona fulano de tal, cadê a senhora? Por que a senhora não veio na consulta hoje? Estava marcado, estava esperando a senhora. Aí ela tá assim, não, porque deu errado algumas coisas, mas a gente vai aí. E quando ela voltou para a consulta, algo mágico aconteceu. Ela olhou e falou assim, esse povo está realmente interessado em mim. Então, tem alguma coisa de diferente. Uhum. E quando a gente percebeu essa reação dela vindo, a gente falou assim, olha, a gente precisa fazer isso com os outros pacientes que também têm a mesma necessidade do que ela. Então, a gente começou a fazer ligações, e ligar. Só que, ao mesmo tempo que a gente estava recebendo um retorno, a internet também, ela ficou encantada com o nosso projeto, Sim. E aí ficou gente do país inteiro querendo saber como que funcionava, como que fazia. E assim, hoje a gente já deixa de ser um projeto, eu acho que eu não chamo mais nem de projeto, mas um movimento ao redor do Brasil. Porque a gente começou a impactar não apenas os pacientes, mas também as outras pessoas que são os outros estudantes. Nossa, que bacana, Gabi? E a gente, será que a gente já fez alguma ligação desse tipo para os nossos pacientes? A gente basicamente faz praticamente toda semana, Provavelmente, às vezes, algum familiar desmarca, ou até mesmo acontece algum imprevisto e não comparece, a gente sempre pergunta, se aconteceu alguma coisa, se está tudo bem, até mesmo para dar esse suporte. Porque eu acho que mais importante do que, de fato, o paciente retornar, para essa consulta, eu acho que ele se sentir importante, ele perceber que tem alguém que se importa com ele, que a gente fala que essa humanização, isso é fundamental. Verdade. Eu tenho percebido isso a cada dia, com essa questão da saúde, tanto a saúde mental quanto a saúde física, que é uma integração também.
que tem aumentado o adoecimento e, por sua vez, a gente precisa melhorar, né, a nossa forma de tratar. E uma das coisas que a gente acho que aprendeu muito aí com a crise que a gente teve em 2019, 2020, foi muito sobre isso, né, sobre o afeto, sobre afetar. Aqui na clínica a gente tem até uma psicopedagoga que tem um método que chama afetar. Ah, que legal. A Dani. E a gente acha isso muito bacana, porque ela fala justamente que até a aprendizagem, ela precisa vir com afeto. A pessoa precisa ser afetada para ela poder aprender, né? E eu acho que a questão do tratamento é a mesma coisa, né? Precisamos afetar as pessoas, trazê-las no campo do afeto para que o tratamento realmente funcione, né? E eu acho que é muito importante também, e falando assim, do meu ponto de vista como estudante de medicina, da gente tirar o papel do médico como centro da consulta. O médico não deve ser o centro, sempre o paciente. Isso está muito claro para vocês da psicologia, né? Acho assim que fica muito óbvio. Mas para dentro do meu público, falando da medicina, isso não está claro. Isso não está claro. Por quê? O paciente só vai tomar o remédio se ele confiar em mim. Não adianta eu saber a melhor farmacologia, não adianta eu saber o melhor diagnóstico, não adianta nada disso se ele não confiar em mim. Então, e você sabe muito bem disso, porque seu paciente só vai aderir à sua proposta terapêutica se ele confiar em você. Então, é como se a gente trouxesse outras áreas para que, então, essas áreas possam nos ensinar a, de fato, ser médico. Sabe o que eu acho interessante disso que você pontuou, né? Dessa questão da confiança dentro do setting terapêutico, a gente fala de vínculo, né? Que esse início do processo terapêutico, a gente forma esse vínculo, e esse vínculo criado ou não criado, ou um vínculo enfraquecido, ele vai destinar todo o restante do processo. E aí eu acho que tem muita relação com isso, porque se eu tenho um vínculo, uma confiança que não está bem estabelecida ali, muito provavelmente todo o processo de tratamento, seja durante aquela consulta ali, o pós, a realização de exames, a questão da medicação, ela vai ficar enfraquecida. Com certeza. A gente chama isso de relação médico-paciente dentro da medicina. Sim. E a gente vê que as pessoas estão cada vez menos preocupadas com isso. Por quê? É uma demanda gigante de informações. Cada dia novo surgem artigos novos, ideias novas, diretrizes novas. Então, como que a gente fala para um estudante de medicina, falar assim, cara, você precisa se importar mais com as pessoas? Não faz muito sentido, é meio óbvio de dizer. Sim, sim. Mas, Concorda? ao mesmo tempo, é muito difícil de se praticar. Com toda certeza. A gente está até com um grupo de estudo aqui no espaço, né, entre os profissionais, e o nosso artigo que a gente leu recente, né, Gabi, fala justamente sobre isso. É um livro, na verdade, que foi lançado esse ano no Congresso da Federação Brasileira de Terapeutas Cognitivos, que ele fala sobre a aliança terapêutica. E aí ele traz isso em várias vertentes, né, na questão do vínculo do paciente com adolescente, com criança, com adulto, dentro da psicologia, dentro de outras abordagens. E é muito bacana a gente pensar que o primeiro vínculo que se cria, ele chama lá de relação de trabalho, né? Porque a pessoa chegou, ela não vai se vinculando, mas tem que ter uma relação, né? O que a gente às vezes vai chamar de empatia, né? Mas tem que ter aquela combinação entre você e a pessoa, senão é o que você falou, não vai render aquela consulta. Não rende. E aí tem um volume grande de pacientes. Então, será que para o médico é vantajoso ele realmente criar vínculo com os pacientes? Então, acho que a gente tem que sair desse centro, sabe? De, olha, é só a gente. Olha, a gente precisa cuidar da gente que vai ser médico, da gente que é médico, que está ali. Eu costumo usar um termo que é a pessoa que está do outro lado da mesa, que aí a gente sempre consegue abranger todos nós da saúde, né? Então, será que a pessoa que está do outro lado da mesa, ela sabe que o centro deve ser sempre do paciente? Exato. Né? Essa é uma boa pergunta. Né? Você que está aí conosco nesse podcast, anota essa pergunta. Né? Será que o profissional que está do outro lado da mesa, ele tem que ser sempre o centro?
ou se o centro não tem que ser o paciente, né? Coloca aí nos comentários o que você acha desse questionamento que o Ludiane está trazendo para a gente. É importante que a gente reflita sobre isso, seja como paciente ou como profissional, porque ora eu sou profissional e ora eu sou paciente também. Isso acontece demais da conta, né? Eu fui num médico recente e aí ele me atendeu tão bem que eu senti confiança nele. Aí eu falei com ele assim, olha, eu só vim aqui hoje porque eu te considero mais inteligente do que eu. Falei com ele, ele deu um susto assim. Aí eu falei, é verdade, eu te considero mais inteligente do que eu e eu sei que você vai fazer você sabe mais do que eu para poder me tratar. E aí ele olhou para mim e falou assim, então nós vamos fazer dessa forma. E eu confiei nele. Então, eu tento gerar nos meus pacientes essa mesma confiança, de falar com eles assim, olha, o senhor está com isso, nós vamos tomar esse remedinho aqui por 6 semanas e eu vou te acompanhar durante esse processo. A senhora não está sozinha no processo de tratamento do seu filho. É algo muito comum para vocês, né? Falar isso para o paciente. Uhum. Para a gente já não é tão comum, porque a unidade básica ela já está lotada, a UPA já está lotado, o hospital já está lotado. Então, é complicado, sabe? Eu acho bem complicado essa relação médico-paciente. Até porque com o passar do tempo, né? Aí eu vou falar da minha percepção, né? É uma quantidade maior do que muitas vezes aquele tempo de plantão que vocês têm que é permitido ali, né? Então, vocês têm um volume muito alto para aquilo que a agenda permite, né? Com certeza. E por isso que eu falo que o Ligações de Afeto é uma estratégia. Sim. Que se adaptou dentro da minha realidade. Uhum. Por quê? A gente acredita numa medicina baseada em evidências a partir de uma medicina humanizada. Por que eu sempre trago isso? Porque não adianta você não entender quais são os principais problemas que a sua população passa. Não adianta a gente não saber quais são as principais patologias para a gente, então, fazer uma melhor gestão dos recursos disponíveis e para a gente ter uma melhor equipe. Eu sei que aqui no espaço tem uma equipe maravilhosa, né? O espaço de vocês é incrível. Tem fono, tem pilates, tem psicóloga, tem pediatra. Então, assim, esse suporte, ele não é tão simples dentro da rede básica de saúde. Sim, é muito difícil. E aí, difícil. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E, muitas vezes, o que a gente tem é a gente. Então, se a gente tem a gente, por que a gente não deveria aprender com as outras áreas? Né? Por que a gente deveria só aprender sobre medicina? Eu acho que a gente deve ser exclusivamente bom em medicina, mas muito melhor como ser humano. E ser humano tem que errar. É verdade, uma coisa assim muito bacana que você trouxe aí, essa reflexão, né, de ser humano, porque a gente muitas vezes está se perdendo. E aí eu vejo muita gente falando assim, eu estou com medo da inteligência artificial, dos robôs nos substituírem, né? E quando a gente vai estudando sobre essa temática, de quanto que tem avançado a questão tecnológica, né, e tudo mais, a gente percebe, né, o ganho que a gente tem com as máquinas, mas existe uma grande diferença, que é justamente essa capacidade de sentir, né, das emoções, do relacionar, que o robô não vai ter, né? Ele não tem essa. Isso é nosso, é exclusivo do ser humano, né? A gente poder ter essa sensação, esse olhar, né? Essa questão mesmo do sentir, do estar com aquela pessoa. De tanto que, se alguém que estiver em casa, quiser digitar no chat GPT 10 formas de humanizar o meu atendimento, ele não vai te dar informações que são elegíveis para isso. Sim, não vai. Não vai. Porque a gente tem que ver cada realidade como especial. Então, foi ali, dentro do atendimento da unidade básica, que eu fui percebendo que, por exemplo, meu paciente não sabia ler. Como que eu incentivo o tratamento dele, já que ele não sabe ler? Vou criar um receituário. Criei um próprio receituário com as imagens, utilizei da inteligência artificial para gerar as imagens, porque ela tem que ser útil, sim, mas ela não tem que dominar sobre a gente, né? É saber aproveitar o recurso que tem. Isso. E aí, quando a gente criou o receituário, e eu peguei, de forma pedagógica, e falei assim, esse aqui o senhor toma só de... Aí ele fala, manhã. Aí esse aqui é só de noite. Esse aqui é de manhã e noite. Na hora que eu fiz esse recurso pedagógico com o meu idoso, e ele finalmente entendeu o processo de tratamento, ele está amando se tratar. Uhum.
Ele está amando se tratar, ele está amando tomar o remédio. Claro, gostaria muito que ele não precisasse de tomá-lo, mas já que tem essa necessidade... Precisa? E às vezes é interessante, porque às vezes é uma coisa tão básica... É muito básico. Que pra gente, que muitas vezes talvez já esteja habituado, né, com isso, é muito simples, mas é uma coisa que na hora que o paciente recebe, aquilo faz tanta diferença na vida dele, né? Quando eu vi esse receituário, eu falei assim, gente, o Lourdiano está utilizando estratégia de adaptação de recurso, que é muito do que a gente usa com as crianças atípicas, né? Que é adequar a realidade dele, de forma que ele consiga visualizar o que ele precisa fazer e aquilo esteja claro, que eu não preciso que ele faça uma inferência, que ele deduza. Até porque, nesse caso, a gente está falando de uma questão de medicação e Sim. que tomar numa hora errada, isso pode trazer prejuízos, né? Com certeza. Eu acho tão legal isso que você falou. Eu aprendo muito com o Instagram da Gabi. Porque a Gabi, ela sempre traz uma inovação, uma coisa nova. Eu amo pediatria, então sempre traz uma coisa nova. Mas eu tenho percebido cada vez mais, eu acho que seria legal a percepção de vocês como psicólogas, que eu tenho percebido que nós somos crianças grandes. Exatamente. Eu sou uma criança grande. E aí, quando eu percebo as minhas próprias necessidades, e aí eu começo a enxergar as necessidades do outro, e é simples porque é intrínseco, e tudo que aquilo que é intrínseco é simples. Sim. As necessidades, quando a gente fala de uma criança pequena, elas são básicas, são Exato. mínimas. E aí a gente esquece disso. Então, eu acho que o caminho para a gente se tornar humano é, no final das contas, entender que a gente nunca deixa de ser criança. Sim, sim. Com as nossas necessidades e entendendo as necessidades do outro. É verdade. Uma coisa também que eu percebo assim, que isso torna mais leve o nosso trabalho, né? Você consegue levar com mais leveza quando você humaniza. Você sai desse lugar assim de muito mecânico, porque é o que você falou. Se é humano, eu tenho o direito de errar. Eu não tenho que acertar o tempo todo. Então, você relaxa, porque quando você tem que acertar o tempo todo, você fica tenso o dia todo, né? E eu acho engraçado porque eu faço terapia já há muitos anos, mas eu achava que a minha terapeuta nunca errava. Eu tinha essa impressão. Por quê? Por quê? Ela sempre era muito assertiva. E eu entendi que ela não precisava de descanso. Eu entendi assim, né? Ela não precisa de descanso, ela não precisa de mais nada. Porque ela está ali 100%, ela não vai errar. E aí, quando eu fui entender que a minha terapeuta erra, foi um processo dolorido para mim. Porque a gente é muito intolerante com o erro do outro. E, às vezes, até com nós mesmos. Com a gente, né? É o eu crítico que a gente tem. Esses dias eu estava até conversando sobre isso com outra pessoa, né? O quanto cada dia que passa a gente está mais intolerante com o erro do outro. O quanto a gente esquece que são pessoas tratando pessoas, pessoas lidando com pessoas, e qualquer mínimo erro, aquilo já vira um problema que toma uma proporção que muitas vezes é maior, né? E aí eu trago até mesmo um pouco para a minha área, porque, por exemplo, eu não medico, né? Eu não tenho essa autorização, mas todo o processo de medicação, quando a gente fala de transtornos ou alguns comportamentos, ele não é feito através de exames. Ele é feito observação. Muitas vezes, claro que alguns exames eles podem auxiliar nesse processo, sim, né? A gente chama isso de diagnóstico clínico, quando não precisa. Ah, tá. E aí, muitas vezes, vem através do relato da família, qual que é a realidade daquela família, qual que vai casar melhor com aquela realidade ali. Ou seja, é uma tentativa, erro, tentativa, acerto. Né? E, infelizmente, isso traz, muitas vezes, alguns prejuízos, que é quando aquela medicação ela não está adequada. E aí a gente vê o quanto aquele que medicou, muitas vezes, é crucificado. E eu sempre tento trazer isso, né, para as famílias, eu sempre explico o quanto a gente, enquanto ser humano, está em constante construção e evolução. E, para a gente acertar, muitas vezes, a gente vai precisar errar um pouco. E a gente vê isso na internet, né? Claro. A internet é um teste. Eu considero as minhas redes sociais um teste. Sim. Porque eu vou testando até eu encontrar aquilo que é bom. Mas eu tive que aceitar o meu erro.
É, exatamente, né? É a gente aprender a conviver com isso. E falando dessa questão de erro, me veio uma coisa aqui em mente, que não sei se acontece com você, mas conosco aqui no consultório, muito, né? A mãe. Ontem mesmo a Naisla, nossa psicóloga aqui, fez um post assim: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ai, Eu vi achei essa muito assim. frase. Eu vi, inclusive, foi uma amiga minha que postou. Não sei se foi. Provavelmente deve ter sido de vocês. Aham. Acredito. E aí, ela não tá nem. Ela nem ganhou o neném ainda. Aham. O neném dela tá muito pequenininho na barriga. E ela já tá assim. Pois é. E aí, essas mães que chegam no consultório, como é que a gente vai tratá-las, né, se não tiver essa questão da humanização? Eu acho que a gente tem que pensar sempre numa coisa. Às vezes, cada vez mais atendendo na pediatria, eu percebo isso. Às vezes não é a criança que está doente. Ela marca querendo que ela fosse vista. Sim. E aí, eu não sei como que é para vocês. Assim, até gostaria de saber disso. Vocês enxergam a mãe? Eu acredito que sim. Mas assim, quando vocês enxergam a mãe, porque o tratamento é da criança, Sim. não é da mãe. É. E aí, como que vocês fazem essa abordagem, assim, no ponto de vista da psicologia? Porque vocês não atendem a mãe, então vocês não conseguem ter todos os parâmetros. Aí, como que vocês fazem? Então, posso te contar um pouco da minha realidade, até mesmo de alguns casos que já aconteceram. Eu já tive um caso em específico, por exemplo, que o atendimento era modelo Denver. E o Denver, esse atendimento acontece diário na casa da criança e a mãe é que é a aplicadora. Então, vocês já conseguem imaginar que eu tenho essa mãe disponível para a criança 15 horas por semana. Né? Então, já imaginem como que é essa sobrecarga da mãe, né? E uma criança atípica. Isso gera um desgaste emocional muito grande. E toda semana, a gente faz uma supervisão, que é quando a gente para assistir alguns cortes dos vídeos, que todo esse processo de atendimento é gravado. E aí eu preciso dar para ela uma retroação, um feedback, né, sobre o manejo dela ali e orientá-la como melhorar a qualidade. E eu já tive dias em que eu não orientei nada, porque foi uma sessão única e exclusivamente de ouvir as dores da mãe. Desabafo. E já tive semanas de eu falar com ela, essa semana eu não quero que você faça nenhum atendimento. Essa semana é uma semana de você tirar para você. Então, se você tiver disponibilidade, se você tiver uma rede de apoio com quem deixar a criança, você vai deixar e você vai ter um tempo seu, né? Porque o que eu sempre falo é que quando a gente não está bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, primeiro a família tem que estar bem e saudável para depois que ela consiga cuidar de outra pessoa. É a teoria da máscara de oxigênio no avião. Sim, exatamente. Sempre. É o que eu sempre falo para as mães também. Só que essa abordagem, a gente não aprende ela na faculdade, não. Não. A gente não aprende. E aí, eu sempre... Hoje, graças a Deus, eu tenho um cuidado longitudinal dos meus pacientes por conta do que a faculdade me oferece. Então, por exemplo, chegou um paciente para mim com uma lesão na boca e aí chegou na unidade básica de saúde. Eu consegui fazer a biópsia dele no ambulatório da faculdade de medicina para que, então, ele volte para a minha consulta na unidade básica. Então, fiz um cuidado longitudinal. Da mãe, da mesma forma. Então, a mãe chega no meu consultório com a criança, eu vejo que ela não está bem, eu falo com ela assim, aqui, deixa eu contar o seu caso aqui. Sexta-feira eu estou atendendo mãe, tá? Vai ser o dia da mãe. Nossa, que legal. Porque sexta-feira é o dia do adulto. Uhum. Então, eu consigo encaixar ela nesse dia do atendimento. Sim. E aí, teve uma vez muito engraçada que a gente consultou a criança. Quando foi o dia da mãe, aí eu falei, cadê o meu amigo que você não trouxe ele na consulta? Hoje é o dia da mamãe. Ela falou pra mim, eu não aguentei, não. Que Hoje é graça. o dia da mamãe. Então, assim, você vê que elas têm essa necessidade. Então, Sim. são crianças grandes com as necessidades delas também. Eu acho que quando a gente começa a enxergar os nossos pais como pessoas que estão vivendo a vida pela primeira vez também, Sim. eu acho que aí a gente começa a entender, de fato, o que é ser mãe. É. Porque eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir entender nunca o que uma mãe passa. Mas eu tenho que estar ali disponível para minha paciente para poder entender quais são os nuances dessa maternidade
podem me oferecer tanto de benefício quanto de malefício para cuidar da minha criança. Sim, e o fato de muitas vezes você não entender a realidade porque você não passa por ela, não significa que você não consegue se colocar no lugar daquela mãe, né? Porque a gente fala aí da empatia, né? É eu entender a realidade do outro e tentar ver pela perspectiva dessa outra pessoa. Exatamente. E aí eu fico pensando, né, no caso da psicologia que você falou, muitas vezes, né, a gente tem que fazer essa pausa, né, mesmo no consultório. Na semana que vem o fulaninho não vem, eu preciso que você venha, mãe. Ah, vocês fazem isso? Sim. Que legal! E aí a gente chama hoje, né, de orientação parental, e nessa orientação parental, na verdade, a gente precisa passar por esse viés do acolhimento dessa pessoa que está chegando, e muitas vezes a gente precisa de encaminhar para um colega. Olha, você precisa de terapia, né? E aí a gente vai levantar ali alguns pontos para poder essa pessoa realmente procurar ajuda. Aqui no espaço também a gente já teve alguns momentos de ter grupos de mães, né, para poder trabalhar essas demandas da mãe. E de tempo em tempo nós temos alguns eventos, né, para a mãe, para o pai também, para o familiar, porque aqui no espaço a gente preza muito por essa questão do cuidado, né? Quando a gente chega ali, não sei se você observou, mas tem logo uma frase, né? É autocuidado, você tem esse direito. Então, é validar essa necessidade de ser cuidado de todos nós, seja criança, adolescente, adulto, mãe, pai, vovó, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque se estende, né? Como você falou, a ramificação ali. Se tem um doente, vai afetar todo mundo. E eu preciso da minha mãe bem, né? Sim. Da mãe bem, a mãe do meu paciente bem, para ele cuidar. Para ele se cuidar, né? Assim, cada vez mais eu tenho observado que as mães atípicas, elas são as que mais sofrem. Não estamos aqui medindo o sofrimento entre mães atípicas e não atípicas, né? Mas elas são as que mais sofrem. Porque eu tenho uma mãe atípica muito presente de mim. Ah, sim. A filhinha dela tem paralisia cerebral. E, assim, foram 2 gestações difíceis. O filho dela não teve sequelas, mas, infelizmente, a Laila teve muitas sequelas. E ela virar para mim e falar assim, Lourdiano, eu estou triste hoje porque não me convidaram para o aniversário do coleguinha da sala dela. Sim. Então, se eu não vou conseguir estar no local dela, daquela mãe que defende o filho e que está ali pelo filho para tudo. Mas se eu souber que ela pode sentir isso, eu consigo ter um pouco mais de empatia com ela. Claro. E aí vem a necessidade de vocês, que são profissionais que estão acompanhando mais de perto, nos mostrarem cada vez mais essa realidade. Por quê? Se você não chegar aqui e falar assim, vem cá, Lourdiano, vão que eu vou te mostrar realidade. Porque a gente aprende nos bonecos da faculdade, na simulação realística. Sim, sim. E aí eu até comentei com uma professora nossa, isso é um trabalho que a gente vai soltar em breve, dentro das simulações realísticas, a gente vai conseguir ter humanização. Então, a pessoa não vai atender só o boneco, porque a gente tem os bonecos que mexem, que falam, abre o olho, enfim. Sim. E ele vai ter que dar a notícia para a família. A família vai estar lá do lado de fora da simulação. Porque na vida real é assim que acontece. Sim. Então, eu acho que a gente é muito despreparado para a vida real. Não estou falando da faculdade, estou falando da vida. Geral, né? No geral. Se vocês não compartilham os sentimentos e as necessidades de vocês, não tem como a gente saber. Eu costumo falar com os meus pacientes... Eu costumo falar com os meus pacientes assim, eu não tenho bola de cristal. Sim. Eu não tenho. Se você não me contar, eu não vou saber, não. Eu uso essa estratégia Você com usa alguns também? pacientes, que a gente chama de pairing, que é quando eu mostro a imagem, né, de uma cabecinha lá com o pensamento, e aí eu sempre explico, principalmente para as crianças atípicas, né, que elas têm mais dificuldade de fazer a leitura e compreensão do outro, e eu sempre explico que aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente deseja, a nossa necessidade, é nossa enquanto está aqui no nosso pensamento. Para que essa outra pessoa saiba o que a gente precisa fazer. E aí, logo em seguida, eu mostro a imagem desse mesmo bonequinho falando, né? Que é quando a gente começa a ensinar ali para a criança
o poder e a importância e a necessidade da comunicação. A gente não pode esperar que o outro adivinhe o que eu quero, né? A gente precisa comunicar. Mas como esperar das crianças comunicação se os adultos não sabem se comunicar? Eu brinco que pé de manga não dá jabuticaba. Gostei disso, vou usar isso. Que não adianta, por exemplo, eu querer pais que não se eu ter pais que não se comunicam, eu querer um filho que expressa com assertividade e em grande magnitude as suas emoções. Não tem como. Verdade. E aí entra esse trabalho também, né, da orientação parental, porque muitas vezes os pais, é o que você falou, às vezes não é a criança que está doente, é o pai e a mãe, né? O comportamento da casa, é como eles interagem. Então, os pais trazem querendo que a criança melhore, mas eles não melhoram nada naquele ambiente. Eles não querem melhorar também. Eles não querem. E aí, quando você falou da questão, né, de comunicar a emoção, do que você está sentindo, o que está passando com você, e Gabi também, e isso eu falo muito na questão, a gente até brincou do filme Divertidamente, né? Que está vindo aí o segundo. Então, eu sempre indico para os meus pacientes, seja adulto, criança, adolescente, pai ou não, para assistir esse filme. E costumo trabalhar isso com eles, porque nós viemos de gerações e gerações que não podia se falar sobre as emoções, né? Se você está triste, se você chora, você é manteiga derretida, você é bobona, para que você está chorando, né? E é isso que é falado para criança. Exato. Não chora não, que você é bobona. É errado chorar. Né? É errado. Homem, então, o homem não chora. Homem não chora, mas eu choro, na minha rede social principalmente. Eu acho isso importante, eu acho isso muito importante. Ué. Porque eu também sou ser humano, então eu estou sempre mostrando o outro lado de que, olha, nós precisamos ser humanos. Mas eu comecei a perceber que as pessoas estavam me colocando num lugar que não era para colocar. Eu também sou ser humano. E aí, quando eu mostro que eu sou ser humano também, algumas pessoas até deixam de seguir. Aham. Por quê? Porque elas não dão conta de lidar com elas mesmas, sobre elas serem seres humanos. Sim. E eu também mostro isso. Então, eu falei assim, olha, eu preciso mostrar para as pessoas o meu lado humano, que erra, que é ridículo em algo, que não é bom o tempo todo. Porque a gente não é bom em tudo. E é interessante você falando isso, né? Porque, às vezes, o que a gente aprende ali na faculdade é não ter esse envolvimento com o paciente. Eu sei que esse envolvimento ele passa pela questão ética, né? E que, às vezes, a compreensão que se tem é de não sofrer, muitas vezes, a dor do paciente. Mas eu não sei vocês, não, mas comigo isso não acontece, não. Eu já chorei junto com o paciente me contando de um falecimento, né? Em situações até mesmo quando algum paciente precisava se despedir, quando momentos que era eu que precisava me despedir. Então, eu acho que isso torna a gente humano, né? Quando a gente também tem essa disponibilidade de se mostrar vulnerável, Com certeza. Porque, às vezes, a gente se coloca não é um pedestal, mas a gente se coloca numa posição de, às vezes, super-heróis, super fortes, super inabaláveis. E a gente não é, a gente é humano. Isso acontece com o pai e com a mãe também, né? Eles, perto dos filhos, eles têm que ser fortes, eles não podem demonstrar nenhuma fraqueza, aí tem que ser o super pai, a super mãe, né? E às vezes estão sofrendo por dentro. Então, assim, em alguns momentos, o pai e a mãe também precisam demonstrar emoções. Nossa, né? isso aparece demais na terapia. Quando a gente está fazendo psicoeducação das emoções, que normalmente é no início do processo psicoterapêutico. Eu tive psicoeducação, é muito legal essa matéria. Gente, é surreal, eu amo. Que, às vezes, eu pergunto para a criança, você conhece alguém que nunca errou? Você conhece alguém que nunca chorou, que nunca sentiu medo? E, às vezes, a criança traz que os pais... Meu Deus. E aí, eu vou lá e falo com o pai, o que está acontecendo? Você não sente? Como que você vai falar para o seu filho que está tudo bem sentir? Né? Então, não. A partir de agora, pode demonstrar. Isso não vai abalar a criança, isso não vai abalar a admiração que essa criança tem por você. Muito pelo contrário, ela vai falar assim, gente, o papai é tão corajoso que ele tem medo e consegue enfrentar o medo dele. Isso é muito legal. Se você não me contar isso, eu não vou saber. E eu, do outro lado da minha mesa, você está do lado da sua, eu não vou conseguir ter uma abordagem empática,
humanitária com o meu paciente, porque eu não entendo da realidade dele. Então, agora você vira para mim e fala assim, olha, as crianças veem nos pais um super-herói que não chora porque eles não choram. Então, agora eu consigo trabalhar muito melhor as emoções dos meus próximos pacientes. Sim. Por quê? Vai ser uma pergunta. Aqui, você chora na frente da sua criança? Eu sou muito direto. Aham. Sou meio problemático. Eu tenho TDAH, né? Então, assim... aí você já viu. Então, eu vou chegar para eles e falar assim, você chora perto da sua criança? Porque pode ser que a gente tem muita criança com o intestino preso. Não sei se vocês já viram alguns estudos sobre isso, mas ela guarda tanto as emoções Sim. que o intestino se prende. Na psicologia, a gente chama de encoprese retentiva. Ah, obrigado. Achei chique. A encoprese Só é você quando repetir. a encoprese é quando a criança não tem controle do esfíncter. E quando ela retém, que é porque ela está segurando. Interessante. Top. Essa Gabi é top. Menina, seu espaço tá bem profissional. Interdisciplinariedade é a possibilidade de todo mundo aprender, né? Eu acho que isso é o que falta. Sim. Porque o médico, ele já é considerado um ser especial. Eu não acho nada disso. Assim, a gente só é mais um ali. Aham. Mas se os outros profissionais não tirarem essa casca de que nós somos super profissionais, vai ficar difícil também. Então, Verdade. vocês também precisam chegar para ele e falar assim, aqui, acorda para a vida, vamos lá. Entendeu? Sabe? Dá uma balançada no médico. Olha, eu vou te falar que, pelo menos na minha área, essa realidade mudou muito de um tempo para cá, né? Eu falo que a gente, enquanto terapeuta, de modo geral, psicólogo, fono, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, a gente tem uma necessidade de ter esse contato, né, com o médico. Muitas vezes a criança vem, ela iniciou uma medicação nova, ela começa a ter alguns comportamentos ali que não são muito comuns. A gente precisa saber se aquilo pode ser um efeito colateral da medicação, um efeito cruzado de uma outra medicação que está sendo feita junta. Se não, se aquilo é uma alteração de comportamento por algo do ambiente. Só que, muitas vezes, a maior dificuldade que a gente tinha eram médicos inacessíveis, né? Que a gente não tem contato com eles em canto nenhum. Hoje, eu falo que isso está, assim, anormalmente melhor, né? Hoje, eu, por exemplo, a grande maioria dos médicos que atendem meus pacientes, eu tenho uma comunicação com eles de uma forma muito mais acessível. Então, se a mãe fala comigo assim, Gabi, tenho consulta com o médico X. Você faz um relatório para mim? Já aconteceu dela falar assim, a consulta é amanhã. Eu falo, gente, relatório não dá para fazer de um dia para o outro, mas eu posso mandar uma mensagem, né? Como foi uma coisa de última hora, hoje isso está um pouco mais acessível, né? É uma coisa assim que eu falo, né, muito aqui entre nós aqui no espaço. Nós precisamos ser parceiros, né, e não concorrentes, né, e não competidores. Quem que vai ser o melhor profissional, que vai tratar melhor essa pessoa? Né, nós somos parceiros, um vai completando, é como se fosse um quebra-cabeça e cada um vai pondo uma pecinha ali para poder acontecer a melhor integral dessa pessoa. E aí eu vejo também do outro lado, existe o profissional da medicina, né, que às vezes fica mantendo essa distância, melhorou demais, mas ainda existem. Mas existe também o profissional que não é médico, que está na área da saúde e que tem medo de conversar com o médico, que não estuda também, que aceita o diagnóstico. O médico falou que é isso e pronto. O médico viu aquela criança uma vez, ele vai ver toda semana e vai acompanhar ali o processo. Ele pode levantar outras hipóteses e conversar com esse médico e trocar uma ideia, mas ele fica com medo, né? Fica inseguro e acha que é isso, é o médico, né, que está no pedestal. Eu vou ser cancelado de tanta coisa que eu estou falando. Não estou falando contra o médico, acho que é importante dizer isso. A gente, senão você contra a minha própria profissão, né? Eu acho que eu estou levantando um gargalo da minha profissão, que é a interdisciplinaridade. A gente precisa disso. Eu, com outras formações, a minha visão ela é bem diferenciada. Sim. Porque, querendo ou não, a parte da letras, ela trouxe para mim uma capacidade linguística muito forte. Isso, nos meus vídeos, as pessoas questionavam. Por que você fala tão errado com os pacientes? Sim. Foi até motivo de crítica, né? Foi. E aí eu falo com você, se eu não falar errado com ele não vai entender o que eu estou falando. Exato. Não adianta eu falar... Como é que é o nome da palavra difícil que você acabou de me ensinar? Encoprese retentiva.
É, muito Em difícil. compressa retentiva. Isso, vamos falar em compressa retentiva, ao invés de ficar falando que o menino está com o intestino... Até achar intestino preso até difícil para alguns. Difícil, aham. Né? Tá sem fazer cocô mesmo. Então, a gente tem que trabalhar isso. E dentro dos atendimentos do programa recém-nascido de alto risco aqui da Policlínica Municipal, onde eu estagiei mais de um ano lá, fazendo um projeto de iniciação científica, onde a gente caracterizava a população para poder fazer melhor alocação de recursos, gestão. E atendíamos lá as crianças... eu não gosto muito do termo criança especial, mas para ficar mais fácil de entender, né? As crianças especiais. E ali, foi ali que eu percebi a importância da interdisciplinaridade em tudo. Sim. Porque a criança nasceu prematura e aí ela não tinha um bom desenvolvimento. Eu precisava da fono, eu precisava da físio, eu precisava da psicóloga. Nossa, na hora que eu fui percebendo que a criança que tinha a fono, ela avançava na minha consulta, e a criança que não tinha a presença da fono, ela não avançava, eu falei, irmão, eu preciso juntar esse povo. Eu preciso integrar todo mundo. Porque se eu não tiver um trabalho junto, em conjunto, eu não vou ajudar essa criança. E aí é tão lindo de ver quando a gente pega uma criança que está sendo acompanhada por todos os profissionais e a gente vê ali, de verdade, uma mudança. Sim, a evolução, né, é nítida. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, já teve casos da mãe chegar para a gente, em outro atendimento de pediatria, com um filho com síndrome de Down, e falar assim, eu não vou levar ele mais nada. Não vou levar ele em nenhuma terapia mais. Eu cansei. Sim. Eu cansei. E ali eu não tenho poder nenhum para poder falar assim, você vai ter que levar. Aí, eu preciso da sua ajuda. Exato. Eu preciso de alguém ali para poder intervir nessa situação. Aham. Porque eu sozinho eu não dou conta. Eu estou falando como um profissional médico da saúde, né? Aham. Eu não dou conta. Entendeu? Sim, Da sim. mesma forma como a Gabi falou, e eu achei interessante, e isso é um dos seus trabalhos que você estava me contando, que é a supervisão clínica. Sim. Você é responsável por um gerenciamento de emoções e de um pote de tesouros de emoções de outras pessoas. Exato. Então, quem me supervisiona dessa forma? Exatamente. Entendeu? Aham. Então, eu também preciso passar por um processo de uma supervisão clínica. Porque é intrínseco para mim tá ali junto das emoções do meu paciente. Porque se você não vai estar ali, de verdade, de todo o coração, sentindo a emoção, você está vivendo? Ou está sendo um robozinho? De inteligência artificial com chat GPT ainda. Exatamente, né? Porque a gente, como a Gabi falou, tem essa questão mesmo, né, de você se blindar para não ficar levando tudo para casa e vice-versa, né? Tem até a série, né, da Ruptura, vocês já assistiram? Já ouvi falar. Nossa, é muito bacana essa série. É Naisla que me indicou e eu assisti, mas o Douglas gostamos demais. Ela fala justamente disso, né? De pessoas que fazem um contrato lá com essa empresa, que recebem lá um chip. Então, quando eles entram, né? Não é bem um chip, mas é uma coisa lá. Quando eles entram para a empresa, que eles colocam lá o crachá, eles esquecem quem são eles lá fora, não lembram de nada, se são pais, se são mãe, onde moram, o que fazem, nada. Eles só sabem que eles são profissional daquela empresa, e aí eles vão trabalhar, e quando eles vão embora, eles voltam para casa, eles não sabem nada que eles fazem na empresa, que eles trabalham, é a ruptura mesmo, separa as duas personas. Então, eles até falam o eu, o interno e o externo, o interno da empresa e o externo do mundo lá fora. Mas, né, nessa série teve várias complicações, né, que eu não vou dar spoiler aqui. Não dá spoiler, não, senão você vai ser cancelado. Teve várias complicações e eu estou louca para chegar a outra temporada para me ver mais. Que a gente vê que isso não é viável, né? Porque nós somos humanos. E, então, em algum momento, eu levo isso. E é na supervisão que o supervisor, que tem, né, uma expertise maior, que tem um tempo maior de caminhada que eu, e que está pautado ali na ciência, né, baseado em evidências, que vai me ajudar a fazer essa separação aí para ver onde que a coisa está, né, complicando.
Acho isso tão interessante, porque a gente não fala muito disso para a nossa área, né? E vocês falam tanto disso, sobre se apoiarem, sobre estarem com pessoas que são mais experientes do que vocês, estarem aprendendo. Eu acho que a gente precisava trabalhar mais isso, sabe? Lourdes, é surreal. Quando eu conto, por exemplo, para as pessoas, eu falo, eu vou dar supervisão. Que é isso? Como que funciona isso? Porque, normalmente, quando a gente fala o termo supervisão, as pessoas conhecem, por exemplo, o supervisor lá da Uzi Minas, né? Exatamente. Mas ninguém conhece, ninguém entende o que é isso, né? E desde que eu ainda estava na faculdade, fala-se muito disso, né? Desde que eu comecei o estágio, que no meu segundo estágio, que eu recebia 4 horas de supervisão semanal, né? Fora as 8 horas de estágio que eu ficava diárias. E hoje a gente vê as pessoas se formando, né? Infelizmente, muitas vezes cruas, porque eu falo que a faculdade ela te dá ali uma base, mas a gente tem que buscar o nosso norte, a gente que tem que correr atrás, e a gente tem essa necessidade de, muitas vezes, aprender com alguém que já sabe um pouco mais com a gente. Só que isso não significa que essa pessoa que está nos ensinando também não faça supervisão, que não é o que acontece. Igual, por exemplo, eu dou supervisão, mas eu também recebo supervisão. Né? Isso é muito legal. Eu brinco que é um esquema de pirâmide. Eu faço parte, né, também de um grupo que a gente vê agora, estuda agora a meta-supervisão, né? A supervisão da supervisão. Então, Ai, que essa legal. pirâmide aí. É pirâmide mesmo. Nossa, achei muito legal isso. Então, eu vejo assim que o quanto que é importante, né, esse bate-papo nosso, essa troca aqui, né, e isso na vida real precisa acontecer, não que aqui não seja real, mas eu Sim. falo assim, no dia a dia, no nosso cotidiano, né, trazer essa troca. Aqui no espaço a gente procura fazer isso e incentivar outros profissionais a fazer. Geralmente, igual a Gabi falou, às vezes eu estou atendendo um paciente que ele é paciente de outro profissional, de outra clínica, e qual o problema, né, da gente discutir esse caso, da gente interagir, da gente ver o que é melhor para o paciente, porque aí vem na sua primeira fala, né, numa das suas primeiras falas, quem é mais importante, o profissional ou o paciente? Se eu quero o bem-estar daquele paciente, né, eu não tenho que medir forças para me encontrar com outros profissionais para que esse bem-estar aconteça. Independente das nossas crenças. Sim. E dos nossos limites. Eu gosto de dizer que os limites, eles sempre constroem muros, sendo que eles podiam usar da mesma força para construir pontes. Exato. Se nós construíssemos mais pontes do que muros, a gente estaria bem melhor. Com certeza. Teriam mais encontros do que Teriam mais desencontros. encontros. Eu aprendo muito com a Gabi. A Gabi, assim, ela me ensina bastante e ela traz para mim uma outra visão a respeito do meu atendimento. Uhum. E é tão interessante porque a gente faz sempre trocas, né, Gabi? Uhum. E sempre surgem novas ideias a partir daquilo que a gente está pensando em conjunto, porque a gente está pensando no bem do paciente. Então, eu acho isso importante, eu acho que o nosso bate-papo ele é importante por conta disso, porque a humanização, eu acho que a psicologia está mais à frente nesse assunto em relação à humanização, principalmente no Brasil. E acredito que nós devamos aprender com vocês. Sim. E, ao mesmo tempo, que vocês também têm que nos entender. E aprender também, né? com Aprender vocês. também, mas eu acho que falta dos profissionais da área da saúde entenderem quem a gente é de verdade. Sim. A realidade da A realidade. agenda de vocês, A né? realidade. Exatamente, o papel, né? Eu acho que papel. lá nesse artigo que eu te falei sobre a relação terapêutica, né? Fala disso, né? Que você ter um acordo de trabalho, uma aliança, um vínculo, não exime o seu papel. Você continua tendo o seu papel de médico, de paciente, ou de psicólogo, ou de fono, e numa equipe vai continuar existindo esse papel, mas precisa de ter essa comunicação, essa integração. E uma coisa assim muito legal que a gente faz na psicologia, principalmente, né, na ciência baseada em evidências, é a autorrevelação. Em alguns momentos,
a gente usa essa estratégia, essa técnica, quando o paciente está trazendo uma situação, você pode contar uma situação sua parecida, que você superou, que é uma autorrevelação, para poder validar ele, porque aí sai daquele lugar de que eu não sinto nada, eu não preciso descansar, eu não preciso de comer, eu não preciso de nada. Isso é muito interessante. É. Eu acho que quando a gente faz isso, teve uma criança que a gente foi atender. Ai. A gente foi atender essa criança e aí ela virou para mim e falou assim: eu não queria estar aqui. Aí eu falei: eu também não. Aí ele olhou para mim com o olho assim. Eu falei: eu gostaria muito de estar na minha casa. Tô cansado, tá entendendo? Me ajuda aqui, vamos colaborar nós dois, que nós dois vamos embora o mais rápido possível. É ótimo. Ela amou, foi ótimo. Então, às vezes, eu queria estar lá, né? Assim, só estava num momento descontraído com ele. Mas, quando ele se viu, que eu também entendia a situação dele, ele falou assim, esse cara aí, eu gostei dele. Eu falei: meu filho, vamos embora junto. Exatamente, né? Teve uma conexão ali, né? Muito bacana. Gente, nós já estamos chegando no final, né? Que aqui a gente vai batendo papo e rapidinho a hora avança. Então, eu quero convidar vocês, né, para poder aí deixar uma mensagem final para o nosso público, fazer aí suas despedidas. E você que gostou desse podcast, você vai comentar e vai dizer aí que você quer que o Lurdiano volte, tá? Porque eu já estou querendo. Então, você vai deixar aí o seu recadinho e encaminha também para mais pessoas, né, da área da saúde, para mais pessoas também que precisam saber disso que nós comentamos aqui, tá bom? Olha, a única mensagem que eu acho que eu carrego é sempre dizer para as pessoas que nós podemos ser seres humanos. E o verbo, ele é bem empregado na palavra podemos, porque muitas vezes nós não sabemos que nós podemos. Sabe? E a gente precisa disso, para que a gente se conecte de verdade com outras pessoas. Só que você vai pagar um preço muito caro por isso. Sim. E as consequências disso, as positivas superam as negativas, apesar das negativas serem desastrosas. Mas quando nós nos tornamos seres humanos, nós construímos, então, uma verdadeira sociedade. Porque eu acredito numa mudança do Brasil, eu acredito numa mudança da medicina do Brasil, que vem a partir da humanização, mas ela tem que começar em mim. E aí ela vai encostar no meu prédio, aí ela encosta no meu bairro, ela encosta na minha cidade, ela encosta no meu país, no meu estado, no meu país, e vai avançando. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, são reflexões, gosto de dizer sempre que eu trago sempre reflexões. E aí, você tira suas próprias conclusões a respeito das reflexões. Exato, muito bom. E, para mim, principalmente o que ficou aqui, né, é o olhar com amor que a gente tem que ter por nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente olha para o outro, né? A gente tem esse cuidado com o outro e o quanto a gente esquece de nós enquanto pessoas, né? Então, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto esposa, independente do lugar que eu ocupe na vida da outra pessoa, eu primeiro preciso ocupar o meu lugar enquanto pessoa, né? Eu preciso cuidar de mim para que eu consiga ser uma pessoa para ter disponibilidade para cuidar de outra pessoa. Fantástico. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Lurdiano. Foi assim uma alegria imensa ter vocês aqui para esse bate-papo, né? Como eu falei, espero que se repita. Amém. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora, tá? E até o nosso próximo podcast.